A maturidade do sistema de previdência complementar impõe uma condição fundamental para os fundos de pensão: a gestão com perspectiva de longo prazo. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o jornalista Heródoto Barbeiro. Heródoto, as corporações do século XXI incorporam a perspectiva de longo prazo, especialmente em cenários de instabilidade econômica? Olha, eu acho que sim, incorporam pelo seguinte, porque para as empresas e corporações de uma maneira geral, isso é uma questão estrutural. Quando as questões são estruturais, elas são sempre vistas a longo prazo e nunca de curto prazo. Então, muitas vezes, questões conjunturais, como essa que nós estamos vivendo agora, de uma perspectiva de redução do PIB brasileiro, de uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, de uma situação econômica instável no país, ela não pode abalar a questão estrutural. Então, eu acho que há esse sobe e desce, mas estruturalmente as corporações estão sempre olhando no longo prazo. Empresas que incorporam longo prazo em sua gestão, como a Coca-Cola, por exemplo, criam soluções mais efetivas para cenários críticos, como o que a gente vive hoje? Olha, eu acho que sim, mesmo porque você citou a Coca-Cola. Esse cenário de longo prazo foi um cenário que foram trazidos pelas corporações internacionais para o Brasil. Então, não só a Coca-Cola, mas outras corporações internacionais trouxeram para cá. Por quê? Porque culturalmente, no Brasil, a gente tem uma visão mais de curto prazo, enquanto que essas empresas trouxeram uma cultura de longo prazo. Então, eu não acho que uma situação de instabilidade econômica como essa pode provocar abalos nessa estrutura e também nessa política das empresas de continuarem desenvolvendo seus planos de aposentadoria complementar a longo prazo. Não me parece que isso vai acontecer. É possível conciliar técnicas de gestão de longo prazo com processos de fiscalização da gestão? Olha, eu acho que essas coisas elas deveriam andar tão juntas como, por exemplo, as duas asas de um passarinho. Ou seja, sem uma delas o passarinho não voa. Então, eu acho que essas duas questões têm que vir muito, muito, muito próximas pelo seguinte, porque se você não tiver confiança, se você não tiver credibilidade, se você não tiver admirabilidade, você não vai contribuir em longo prazo, ou não vai colocar seus recursos em longo prazo nas mãos de pessoas ou de uma empresa que você não confia. Então, eu acho que as coisas andam muito juntas. Você estimula o desenvolvimento do longo prazo quando você cria confiança nas pessoas, para que elas tenham certeza que depois de 20 anos ou 25 anos de contribuição, ela vai ter de volta, acrescido obviamente do rendimento, tudo aquilo que ela lá depositou. Isso é fundamental. Esse mercado, você sabe isso melhor do que eu, ele fundamentalmente está apoiado na confiança. De que forma conciliar as duas? Essa conciliação é feita de uma maneira em que o investidor, ele precisa saber com uma maior facilidade. Eu não estou dizendo que as empresas não têm transparência. Muitas vezes essa transparência não chega até o investidor, não chega até o participante. Ela acaba se perdendo no meio do caminho. Então, eu acho que é muito importante que ele saiba quanto ele paga, quanto o seu empregador paga, quanto o seu empregador contribui, quanto ele tem lá, né? E qual é o rendimento que aquele capital que está lá colocado teve, por exemplo, no último mês. Até para discutir isso. Então, eu acho que uma discussão como essa era uma discussão saudável, era uma discussão que se espalha pela sociedade e vai fazer com que mais pessoas tenham uma visão crítica em cima do processo. Eu acho que dessa maneira é uma maneira da gente espraiar mais esse conceito no nosso país. Sem transparência, não há plano que resista à primeira crise econômica. Porque se não há transparência, a primeira coisa que eu faço quando tem uma crise econômica, eu vou lá e tiro meu dinheiro. Para terminar agora, Heródoto, a educação favorece um reposicionamento a favor de uma cultura de longo prazo? Eu acho que sim. Fundamentalmente é uma questão educacional. Eu diria mais. É uma questão educacional que está ligada a uma questão cultural do nosso país. Eu não estou dizendo que o nosso país é pior ou melhor que outros países. Não é isso. É que a maneira pela qual o capitalismo se desenvolveu no nosso país foi de uma maneira muito tardia. Então, nós temos adotado algumas práticas econômicas capitalistas muito recentemente. Outros países já têm 100 anos, têm 150 anos. Em alguns, a Europa, por exemplo, tem mais de 200. Né? E por que eles ficaram diferenciados em nós? Exatamente por causa de uma questão de uma educação financeira, né? E que foi passando de geração para geração. Então, eu acho que para nós é fundamental a gente desenvolver essa mesma educação financeira, eu não sei se nas escolas, nos sindicatos, nas centrais sindicais, nos veículos de comunicação, para que as pessoas fiquem mais atentas a isso tudo, mas é uma questão cultural e educacional que nós precisamos avançar no nosso país. É possível mudar essa cultura?
Eu acho que é possível mudar a cultura, sem dúvida é possível, mas não é coisa de curto prazo. Você não muda a cultura de curto prazo. Né? Primeiro, porque há resistência. Segundo, porque as pessoas precisam aprender. Vou dar um exemplo muito fácil. Eu estou sempre acostumado a ir para minha casa pela mesma rua. Aí um dia, o departamento de trânsito vai lá, muda a direção da rua. Eu fico bravo porque mudou a direção da rua. Eu fico perdido, como é que eu vou chegar na minha casa agora que mudou a direção da rua? Então, uma simples direção da rua mexeu com a minha cultura, que é aquela de ir para minha casa pelo caminho que eu acho que é mais curto. Então, se uma coisinha como essa, tão pequena, não é difícil mudar, você imagine, por exemplo, uma cultura que é aquela do seguinte, olha, você precisa economizar, você precisa investir, porque vai chegar lá na frente, você vai precisar desse dinheiro. Senão, como foi dito aqui no Congresso, você vai chegar, além de ficar velho, porque todo mundo vai ficar velho e pobre. Heródoto, antes de terminar, gostaria que você falasse um pouco do seu livro. Então, olha, eu trouxe aqui para o Congresso um livro chamado Provocações Corporativas. Eu, obviamente, trabalhei um pouco nessa área de entrevistar pessoas na área corporativa e eu estive observando que tem uma porção de assuntos que não se discute na corporação. Na corporação, geralmente, você fala de resultado, fala de organização e método, fala de RH, etc. Mas há assuntos importantes numa organização que eles são deixados de lado. Então, a ideia desse livro é o seguinte, são 5 gestores, 5 diretores de uma empresa, que resolveram discutir coisas que não se discutem dentro da empresa. Por exemplo, liderança por exemplo. Pessoas que dão exemplo de liderança, que geralmente não se discute na empresa. No livro, ele começa por aí, contando, e dá fatos, dá exemplos históricos. E o nosso exemplo histórico, um líder por comportamento, chama-se Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos na época da Guerra Civil. Está lá no Provocações Corporativas, que é o meu livro publicado pela editora Alta Books. Tá certo. Muito obrigada pela participação. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.